Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, cujo qual está pegando fogo aí nesta manhã. O seguinte, 2 negócios fechados, mais 2 reforços chegando. Teve um problema ontem aí que eu vou explicar. Não são mais 2, parece que de repente vem 3. Laureano, como assim se já está quase chegando o dia 7? A gente vai explicar toda essa situação para você, torcedor cruzmaltino, que me acompanha aí nesse comecinho de manhã, começo de tarde, e o seguinte, né? Ou melhor, finalzinho de manhã e comecinho de tarde. E o seguinte, a gente vai falar muito aí sobre as 2 decisões que o Vasco vai ter no decorrer dessa semana. Todos os ingressos vendidos para o jogo contra a equipe do Água Santa. E o seguinte, com relação ao campeonato estadual, para quem não vale nada, né, essas coisas, o estadual não vale nada. O Flamengo e o Fluminense está dando muita importância aí pro Vasco nessa situação. E ontem, né, a gente viu essa situação aí do Maracanã dando o que falar. Hoje a gente vai ter aí, inclusive, a abertura dos envelopes aí do Maracanã no tocante à licitação. Bom, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, certo? Coloca atenção aí na situação de reforços, que é muito importante o que a gente vai falar aqui para vocês, tá? Mas se inscrevam mesmo, pessoal. Dê aquela ajuda aí, certo? Se você cancelou por algum motivo, volte aí e vamos que vamos. Seguinte, vamos começar falando aqui das 2 decisões. Todos os ingressos vendidos para Vasco da Gama e a equipe do Água Santa. Vasco favoritaço. Laureano, mas que o Vasco tem que vencer o jogo em São Januário, sim. Porque se terminar empatado, a gente sabe que vai para os pênaltis. E pênalti, né, é loteria. Mas o seguinte, o Vasco aí com Ramon Dias está muito bem treinado. O Água Santa não vive um bom momento, está praticamente eliminado do Campeonato Paulista, perfeito. E o Vasco, jogando diante de 20 mil vascaínos, tende a vencer esse jogo sem maiores problemas. O Vasco com força máxima para essa partida, certo? E, na minha opinião, o Vasco vence por 3-1. Outra decisão contra o Nova Iguaçu, que ganhou contornos ontem extracampo. Por quê? O Flamengo e o Fluminense não queriam deixar o Vasco jogar no Maracanã, pasmem os senhores, no estádio que é público. E o Vasco ontem, no comecinho ali da tarde, fez um pedido ali para a FERJ, falou que ia colocar o jogo no Maracanã, conseguiu colocar aí o jogo no Maracanã, e o Vasco ainda pediu carga máxima, ou seja, a torcida do Vasco vai bater o recorde de público, né? Quase 70 mil vascaínos lá no Maracanã, que hoje é a abertura aí do envelope da licitação do Maracanã, e vamos aguardar para ver quem é que vai ficar aí com a concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos aí, perfeito? Bom, agora a gente fala aí sobre a situação aí de mercado da bola. Por quê? A gente tem no momento aí 2 negócios fechados. Ô Laureano, me explica aí. Primeiro, situação do Maicon, que abriu precedentes para chegar um novo reforço aí no Vasco. Como que tá essa situação? Pessoal, o Maicon pediu para deixar o Vasco da Gama. Houve uma conversa entre o Maicon, tá, e o nosso executivo, o Alexandre Matos.
Hoje, na parte da manhã, houve uma informação do Mário Coelho dizendo o seguinte, que conversou com o Maicon e o Vasco não propôs a renovação de contrato com o Maicon. O Maicon está querendo muito. O Maicon chegou aqui no Vasco da Gama, ele era um ex-jogador. Ele acabou de renovar o contrato com o Vasco da Gama e é muito justo que o Vasco tenha dado para ele um contrato até dezembro. Se ele está pedindo mais um ano de contrato, pega aí, a gente tem que entender também que é um jogador que vai completar 36 anos esse ano. Então não é por aí. Não está satisfeito, meu irmão? Tchau. Vai embora, vai jogar no Vitória. Tchau. Agora, a gente simplesmente não pode se sujeitar a essas coisas. Jogador que não está satisfeito, tchau, vai embora. E o Maicon deve estar indo aí pro Vitória. O negócio está fechado. Não adianta o Vasco também querer embarregar um jogador que não esteja a fim de jogar. Perfeito? E isso vai abrir um precedente porque dia 7 está chegando. A gente sabe que o Medel vai servir muitas vezes a seleção chilena. Tem a Copa América aí. A Copa América simplesmente não vai paralisar os campeonatos aqui no Brasil. A CBF falou. Então, assim, o Vasco vai ficar com um zagueiro a menos. A única opção que a gente vai ter ali no banco de reserva, não estou nem contando aqui com o Zé Vitor, né? Que o povo não gosta dele. Mas eu estou falando aqui que a única opção que a gente tem é o Robert Rojas. E aí a gente sabe que o Vasco vai ter que contratar aí. O Alexandre Matos vai ter que se virar nos 30. Agora, é melhor o Alexandre Matos se virar nos 30 e arrumar um outro zagueiro no mercado do que a gente ter um jogador insatisfeito no Vasco da Gama. O Vasco agiu certo com o Maicon, deu um contrato para ele de 1 ano, agora ele está com papo de que é 2 anos. Papo torto. Proceder não pode ser esse. O outro negócio fechado que a gente tem é o Cleiton Silva. O jogador já está a caminho do Brasil, tá? Previsão para que ele chegue amanhã, faça os exames médicos. O Vasco já trocou as documentações, tá? Ali com a equipe do Casa Pia para relacioná-lo. Até quinta-feira o Vasco pode sim inscrever atletas para finais do campeonato estadual. O Vasco pode sim até quinta-feira. E para acelerar esse processo, para não deixar pro dia 7, tá? O Vasco aí já vai fazer todo esse procedimento entre hoje e amanhã de colocá-lo no BID, no boletim informativo da CBF. Esse atleta, gente, é camisa 9, não é jogador de lado de campo. Isto significa dizer que o Vasco vai trazer mais um jogador, tá? Pro lado de campo. E esse jogador pro lado de campo tá com um indício muito forte de ser o Breno Lopes, tá? O Palmeiras ontem, né, houve uma matéria do UOL ontem dizendo que o Palmeiras já vê com bons olhos a saída dele de lá. O André Cury, que é o empresário dele, certo? Que trouxe o Ramon Dias pro Vasco, foi responsável pela chegada do Paê, do Vegete, do Paulinho, um cara que tem vários jogadores no Vasco da Gama, quer colocar ele aqui. Então, pode pintar o Breno Lopes, que é um jogador que tem muita força de ser a surpresa aí pro lado de campo. E a gente finaliza o vídeo aqui para poder falar da situação do Matias Rojas, porque o Vasco formalizou uma proposta, o jogador bateu o martelo que é 1.100.000 para poder jogar aqui no Vasco. Então a situação é a seguinte: 1.100.000. Ele sabe que não vale isso. 1.100.000 reais. Não vale isso. Quem inflacionou o salário dele foi o Corinthians. O Galo formalizou também uma proposta para poder contar com o jogador. Formação do Jorge Nicola. Agora, esse salário dele, para jogar aqui no Brasil, até pela imagem que ele teve ali no Corinthians, ele vai ter que fazer uma redução substancial para poder jogar aqui no Brasil. E os clubes aí, o Vasco está com a faca e o queijo na mão. Porque a proposta que o Vasco mandou está longe desses 1.100.000,
Agora, ele tem que se resolver até o dia 7. Porque é o seguinte, se ele não se resolver, ele vai perder, não é só a oportunidade de jogar no Vasco não, mas no Brasil, porque a janela aqui está fechada. E o seguinte, na América do Sul toda vai fechar também. A Europa só abre em junho, então o jogador, né, tem que ter essa sensibilidade também. Então, gente, a situação tá rolando. Fiquem atentos aí, porque a gente pode entrar a qualquer momento na seita vascaína, porque hoje a gente deve ter anúncio aí, perfeito? Muito obrigado pela atenção. Hoje às 21h30 tem live aqui com o Sérgio Frias. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!